Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Palmeiras, Gustavo Soler. Vamos lá, voltando para os donos da bola, 7k.bet.br, hora pro Nobis, viva Timão, né? Para arrebentar a boca do balão. Vamos lá então, o Palmeiras, eu vi hoje nos donos da bola, Gustavo Soler, eu sei que sempre tá assistindo, eu vi o treinamento do Paulinho hoje, né? E a fisioterapeuta, eu não sabia o nome dela, né? Dando os treinos para ele. Qual é a visão, qual é a parada, o que está acontecendo em relação ao Palmeiras pro jogo do dia 27. E tá dando um trovão aqui. Foi isso que eu escutei? Foi trovão? Vai azedar na hora de ir embora. Ai, meu Deus do céu. Então vamos ter que estar preparado para encarar essa chuva que tá esperando só terminar os donos da bola para cair na gente. Bom, craque, mas hoje o Palmeiras teve, né, uma surpresa, e dá para colocar como uma surpresa realmente, porque o Maurício apareceu no gramado da academia de futebol. Quando ele sofreu a lesão no ombro no jogo contra o São Paulo, ainda na fase de grupos, o próprio técnico Abel Ferreira, na sequência, falou que o Maurício ia ficar de 2 a 3 meses parado. De 2 a 3 meses sem jogar com a camisa do Palmeiras. Só que com menos de 2 meses, o Maurício apareceu no treino hoje e trabalhou como coringa na atividade na academia de futebol do Palmeiras. E com isso, a tendência é que o meio-campista esteja assim à disposição da comissão técnica para o jogo da volta, o derby decisivo na Neoquímica Arena, pelo menos como uma opção para o técnico Abel Ferreira. E outro jogador, como você bem destacou, craque, que pode aparecer é o próprio Paulinho. A questão do Paulinho é muito mais a evolução física, depende muito mais do Paulinho crescer fisicamente, estar aguentando tomar pancada ali na região da canela do que qualquer outra situação médica. Mas o Palmeiras tinha uma avaliação que para março, final de março, abril, o Paulinho já poderia começar a jogar. Então tem sim uma possibilidade do Paulinho ser relacionado para esse jogo. A preocupação agora é com o Marcos Rocha, que foi oficialmente detectada a lesão na posterior da coxa esquerda, e o Marcos Rocha vira um ponto de interrogação e provavelmente, assim como o Gustavo Gomes, ele também está fora da decisão. Então, craque, tem a possibilidade do técnico Abel Ferreira modificar o esquema tático do Palmeiras. Quem sabe enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena com uma linha de 3 defensores, e aí poderia ser com Bruno Fux, Murilo e Mikael. Isso porque o Richard Rios provavelmente será titular nos 2 jogos da Colômbia nas eliminatórias, e com isso não tem condições de jogar mais 90 minutos, um dia e meio depois dos jogos das eliminatórias. Então o Palmeiras está analisando essa situação, mas não descarta essa possibilidade de mudança, de jogar com uma linha de 3 defensores, uma dupla de volantes, e aí Mike e Piquerez também, dependendo de como Piquerez voltar da data FIFA, entre os titulares. E mudou, hein, craque? O Palmeiras vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no domingo, dia 30, como vai jogar na quinta, na Libertadores. Domingo. Então, a CBF... Aonde é o jogo? Jogo no Allianz Parque, 4 horas da tarde. Tá, vamos lá. Hoje eu falei, o Veloso falou também, né, hoje nos Donos da Bola, que o clima não ficou muito legal assim depois das críticas que foram feitas, do Abel fez pro Richard Rios, pro Estevão e pro Ramon Dias. Isso, de uma certa maneira, eu nunca gostei disso. Eu acho que o treinador não tem que ficar falando isso e ficar deixando com que os jogadores, ainda mais o Rafael Veiga, que é um dos caras mais monstruosos desses últimos 6 anos, daquilo que o Palmeiras vem ganhando. Isso repercutiu ou não, filho, em relação ao fim do mundo lá, tá vendo? Em relação ao elenco do Palmeiras. Dentro do vestiário, né? Tanto que demorou para começar a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, rolou sim uma cobrança com o elenco, porque o Palmeiras fez um jogo muito abaixo, né? E normalmente quando publicamente o Abel fala o nome de algum atleta, são atletas que sabem que realmente deixaram a desejar, né? O Veiga não fez um grande derby. Quando ele cita o Estevão, é um lance claro que o Estevão poderia ter tocado a bola e foi para um lance de 1 contra 3 zagueiros do Corinthians e foi
desarmado, e o Richard Rios, pelo terceiro derby consecutivo, ele tem uma falha que resulta no gol da equipe do Corinthians, né? Então, evidentemente que isso foi algo debatido, conversado dentro do vestiário, mas com relação ao clima, dos caras terem ficado irritados que o Abel publicamente foi o nome deles, isso não, porque todo mundo também internamente assume a responsabilidade e assume que realmente acabou pecando no momento que não poderia, tanto que agora o Palmeiras, pelo 4º ano consecutivo, terá que reverter um resultado negativo no Campeonato Paulista. E aí com uma curiosidade, craque, porque esta é a 8ª final que o Palmeiras vai disputar com jogos de ida e volta. Nas outras 7 finais com ida e volta, o Palmeiras foi campeão em 5. Só 4 vezes, aliás, o Palmeiras não perdeu o jogo da ida. Venceu os 2 contra o Grêmio e foi campeão. Venceu 1 e perdeu a volta para o Defensa e Justiça, foi vice. Empatou com o São Paulo e perdeu no Morumbi, foi vice. Empatou com o Atlético Paranaense, ganhou no Allianz e foi campeão. E todas as vezes que perdeu o jogo da ida, o Palmeiras foi campeão.